Louvamos o nosso Deus pela oportunidade de podermos estar aqui neste lugar, celebrando o nome dEle, cantando louvores a Ele, orando, buscando em comunhão, contribuindo com a sua obra e também podendo meditar na sua palavra. Eu quero convidar os irmãos a fecharmos os nossos olhos. Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, muito obrigado por esses momentos em que podemos derramar o nosso coração diante do Senhor, clamarmos pelas nossas lutas, pelas lutas dos nossos irmãos, clamarmos também pelos desafios da Tua Igreja e também expressarmos a nossa gratidão, o nosso louvor, as nossas ações de graça pelas bênçãos que temos recebido do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por isso. Obrigado por esse momento de culto. Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram consagrados ao Senhor. Abençoa-nos, ó Deus eterno, com as sabedorias que vêm do Senhor, para que possamos conduzir a nossa vida e administrarmos os recursos que o Senhor tem confiado a nós como crentes e a nós como igreja, para que possamos usar tudo isso segundo a vontade do Senhor, para a glória do Senhor e expansão do Teu reino. Agora, Senhor, te pedimos que nos conduza nesse momento seguinte, em que estaremos meditando um pouco mais a respeito do tema oração. Ajuda-nos, ó Deus Santo, como Teus filhos, como igreja do Senhor, a entendermos e a colocarmos em prática esse exercício espiritual que tanto nos faz crescer e que tanto nos leva para perto do Senhor. Ensina-nos a orar, ó Deus, para que em uma vida poderosa de oração nós possamos desfrutar mais do Senhor e possamos ter uma vida mais eficaz para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Estamos dando prosseguimento a essa série de estudos a respeito da oração. Uma vida poderosa de oração. É isso que nós vamos buscar nessa série de estudos. Entendermos de fato o que é a oração, entendermos como desenvolver essa prática da oração. Então eu quero chamar de antemão a atenção dos irmãos para o fato de que o que a gente vai fazer aqui, né, hoje e nas próximas quartas-feiras, não é trazer conteúdo teórico a respeito de oração. A gente já sabe bastante sobre oração. A gente tem estudado ao longo da nossa vida sobre oração. Então, o objetivo dessa série de estudos é a gente tornar isso algo prático. Às vezes a gente fala sobre oração, mas não vive a oração, não pratica a oração. E aí não adianta eu saber o que é a oração. Eu preciso aprender a fazer disso algo prático no meu dia a dia. Então, a nossa proposta é essa. A gente vai trazer as sugestões, as orientações, as ferramentas e o desafio. O desafio para você que está aqui hoje, né, no templo, para você que está assistindo a transmissão, o desafio é cada dica, cada orientação, cada ferramenta, a gente colocar em prática. Então, a gente vai estudar aqui hoje um pouquinho, e a gente vai para casa e a gente vai orar. E amanhã de manhã a gente vai acordar, a gente vai orar, a gente vai passar uma semana até a próxima quarta-feira. Aquilo que a gente vai aprendendo, a gente precisa colocar em prática. E já que a gente vai pegando as ferramentas aos poucos, né, então dá tempo de ir instalando os hábitos e ir mudando o jeito que a gente tem de orar, se é que não estamos orando da forma como deveríamos. O objetivo é que, ao final dessa jornada, nós estejamos vivendo uma experiência diferente naquele momento devocional. Então, vamos caminhar nessa disposição de melhorarmos nossa qualidade de vida de oração. Devemos entender que Deus não precisa das nossas orações e que as nossas orações não podem nem obrigar e nem impedir Deus de fazer aquilo que Ele quer. Então, o fato de eu orar, de orar 5 minutos ou de orar 24 horas direto, não vai nem obrigar a fazer aquilo que Deus não quer fazer e nem vai impedi-lo de fazer aquilo que Ele determinou fazer. Esse entendimento nós precisamos ter. Então, quando a gente ouve alguns líderes religiosos falando sobre oração que determina o que vai acontecer, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Nós somos servos e não senhores. O Senhor é Deus.
Então, a oração não é para obrigar Deus a fazer aquilo que eu quero. Então, a prática da oração tem como objetivo desenvolver em mim habilidades para entender mais quem Deus é e estar mais perto e mais íntimo de Deus, e assim viver uma vida afinada com os propósitos de Deus. O segredo para que as minhas orações sejam respondidas não é que eu fale com autoridade para poder obrigar a Deus a fazer o que eu quero. O segredo para que as minhas orações sejam respondidas é que o meu coração esteja tão afinado com o coração de Deus que eu ame aquilo que Deus ama, que eu deseje aquilo que Deus deseja, que eu esteja trabalhando naquilo que Deus está fazendo. E então, quando eu peço, o meu pedido está de acordo com a vontade de Deus. E aí vai acontecer aquilo que a Bíblia diz, que Deus faz, Deus opera em nós, o querer e o efetuar. Eu estou afinado com Deus, Deus coloca o desejo dele no meu coração, eu sinto o desejo de fazer a obra, eu clamo a Deus e Deus faz aquilo que Ele já determinou fazer, só que Ele me faz participante. É essa a diferença, irmãos. A vida de oração, ela não vai fazer com que Deus faça aquilo que Ele não quer fazer. A vida de oração vai fazer com que eu desfrute da companhia de Deus, enquanto Ele faz a obra dEle. A vida de oração é para nos levar para perto de Deus. Então, quando nós estreitamos nossa comunhão com Deus através da oração, nós tomamos parte no que Deus está fazendo, e isso faz com que as nossas orações sejam respondidas. Então, quais são os fundamentos da oração? Primeiro fundamento da oração, você precisa ver o tempo diário de oração como um relacionamento com Deus, e não como um dever ou uma disciplina legalista. Então, eu preciso ver esse momento de oração como um momento de desfrutar de Deus. E a gente aprende a fazer isso. Eu preciso virar a chave aqui na minha cabeça, né? Aquele momento não é o momento de eu apresentar uma lista de pedidos. Aquele é o momento de eu estar com meu Pai. É o momento de desfrutar de Deus. De eu abrir o meu coração, permitir que a alegria dele me encha. Então vejam, os fariseus, eles gastavam muito tempo com oração e com jejum, mas não tinha relacionamento pessoal com Deus. Então não adianta isso. Não adianta eu cumprir tabela. Vai virar reza, vai virar repetição de palavras. Se eu não buscar a intimidade com Deus, aquele lugar é um lugar vazio, e eu tenho dificuldade de permanecer nele. Aliás, eu tenho dificuldade até de ir buscar aquele lugar da oração, porque é um lugar vazio. Eu me sinto atraído pelo lugar da oração quando é um lugar alegre, quando eu consigo me emocionar enquanto estou orando. Você tem vivido essa experiência? A experiência de se emocionar enquanto fala com Deus, de sentir a alegria, de se permitir viver a alegria, de estar falando com Deus e da possibilidade de Deus realizar algo grandioso através da sua vida. A gente precisa buscar isso. Da perspectiva de Deus, a oração é a expressão daquilo que Ele mais deseja. E o que Deus mais deseja? O que Deus mais deseja é se relacionar conosco. Por isso que Jesus veio, para nos reconciliar com Deus. Deus poderia simplesmente cuidar de nós de longe, mas Ele nos quer perto, Ele nos quer intimidade com Ele. Quando Deus, através do seu plano salvador, Ele decide fazer o seu Espírito Santo habitar em nós, Ele está fazendo com que a gente passe a compartilhar da comunhão que nunca nem os anjos participaram antes. Há uma comunhão íntima entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ninguém nunca participou dela até que o Espírito Santo viesse habitar em nós. Porque quando o Espírito Santo vem habitar em nós, e nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós estamos na comunhão com a Trindade. Deus deseja isso. Deus deseja que nós estejamos junto com Ele. Um relacionamento pessoal de amor, submissão, confiança. Em João capítulo 17, verso 3, o Senhor Jesus diz assim na sua oração: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna,
Deus nos chama para a vida eterna, e vida eterna é relacionamento íntimo com Deus, é relacionamento em que eu passo a conhecer Deus, não pelas informações que estão escritas a respeito dele, mas por me relacionar com ele, por ter comunhão com ele. Então, a oração precisa ser esse momento de busca pela intimidade com Deus. Na maioria das vezes, deixamos até que a obra de Deus ou o serviço a Deus nos impeçam de dar tempo a Deus. E Deus não se agrada disso. Antes de Deus desejar o meu serviço, Ele deseja a mim. Antes de Deus esperar que eu faça qualquer coisa na obra dEle, Ele espera que eu esteja com Ele e que me alegre nele. Jesus deu sua vida por nós para que pudéssemos nos relacionar com Deus. Mateus 22, 37. Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento significa estar íntimo de Deus, estar priorizando Deus. Quando falamos sobre oração, estamos falando sobre esse relacionamento, sobre chegar perto, chegar mais perto, acreditar que dá para chegar mais perto, acreditar que tem algo novo de Deus que a gente ainda não experimentou, e a gente desejar isso. Irmãos, quando eu paro para pensar nesse Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, o tamanho e a grandiosidade desse Deus, é impossível a gente pensar nisso e não desejar conhecer mais dele. E a gente vai buscar isso a partir da oração, de um estreitar da comunhão com Deus. Há uma história bíblica que ilustra bem essa verdade de que Deus deseja mais a nós do que o nosso trabalho. E essa história está lá em Lucas capítulo 10, versos 38 a 43, a gente conhece bem a história, né? É a história de Marta e Maria. Jesus vai para a casa de Marta e Maria, e aí Maria se assenta perto de Jesus. Ela quer ouvir, ela quer se deleitar com aquilo que Jesus está ensinando. Marta está numa correria para lá e para cá, né? Jesus chegou numa má hora, né? O almoço não estava pronto, a casa não estava bem arrumada, ela quer organizar as coisas, a coisa tem que estar bonita para Jesus, está querendo trabalhar para Jesus, a intenção é boa, mas ela está perdendo o melhor. E aí o pior de tudo é que além dela estar perdendo o melhor, ainda fica invocada com Maria, porque Maria está ali, e ela vai reclamar com Jesus: Senhor, manda Maria vir me ajudar. Aí Jesus, olha, ela escolheu a melhor parte, ela escolheu estar aqui desfrutando daquilo que eu estou falando, ela escolheu ter comunhão comigo, não posso tirar isso dela. A gente precisa ler esse texto, a gente precisa atentar para essa história, e precisa entender isso. Eu levanto de manhã e eu estou pensando no trabalho lá de igrejinha, eu estou pensando na organização do culto da noite aqui na igreja, eu estou pensando no trabalho dos pequenos grupos, estou pensando na visita no hospital, estou pensando na escola bíblica, no trilho de educação religiosa que tem que fazer, estou pensando na transmissão, estou pensando num monte de coisa, tem um monte de coisa para fazer. E aí Deus está olhando para mim e dizendo assim: e aí, que hora que você vai vir aqui conversar comigo? Porque Deus pode resolver isso tudo. Ele não precisa de mim para resolver essas coisas. Ele me chama para participar disso como um privilégio que Ele me concede. Mas o principal é estar com Ele. A gente não pode perder isso de vista, irmãos. A gente precisa devotar tempo ao relacionamento com Deus. Antes de querer o seu serviço, Deus quer você. Então, o primeiro fundamento da oração, você precisa ver o tempo diário de oração como um relacionamento com Deus e não como um dever ou uma disciplina legalista. Qual é o segundo fundamento da oração? O segundo fundamento, você deve se comprometer em gastar um tempo consistente e significativo a sós com Deus em oração ininterrupta. Isso significa que, embora a gente ore ao longo do dia, olha, estou ali no ponto de ônibus, estou pensando nas coisas que eu tenho que fazer, Senhor, me ajuda aqui para que eu consiga fazer bem, vou para uma entrevista, Senhor, me oriente ali para que eu fale as coisas direitinho. Eu estou orando o tempo todo, mas essa oração fragmentada ao longo do dia, ela só vai ter consistência se eu tiver um tempo, que é aquele tempo que eu separo para Deus, para estar com Ele,
para estar abrindo o meu coração para Ele. Não há nada de errado com as orações breves feitas nas refeições, no caminho do trabalho ou em qualquer outro lugar. O que não podemos pensar é que essas orações espontâneas e rápidas, elas substituem o momento a sós com Deus. Não substituem. Elas vão ganhar qualidade quando eu tenho primeiro esse momento a sós com Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus orienta os seus discípulos assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. O texto está falando sobre aquele momento meu, sozinho com Deus. Não é nem o momento da oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso é nosso, então a gente está orando junto, é oração congregacional. Mas Jesus está falando aqui sobre aquela oração que é minha com Ele, aquele momento em que eu entro no meu quarto de guerra, quando eu entro no meu lugar de sossego, e ali eu vou abrir o meu coração para Deus. Se tiver que sorrir, eu vou sorrir, se tiver que chorar, eu vou chorar. Mas eu vou estar com Deus e vou separar tempo de oração ininterrupta. Quanto tempo? Não sei, talvez esse tempo de oração que você consiga hoje e aquele tempo que você ajoelha, ora, e depois que você acaba de orar, não tem mais pelo que orar, você olha no relógio, passou 5 minutos. Então a gente vai descobrir que dá para desfrutar da presença de Deus por bem mais tempo do que isso. Tanto o ministério de Jesus quanto a vida dos grandes homens de Deus mencionados na Bíblia foram marcados pela disciplina de fervorosas orações diárias. Tempo diário devotado a Deus com oração fervorosa. Oração em que a gente busca a comunhão com Deus, busca a presença de Deus, derrama o coração diante de Deus e cria a expectativa das respostas de Deus. Oração precisa ser com expectativa de resposta. Se eu oro por chuva e saio de casa e não levo guarda-chuva, então eu não estou com expectativa de que vai chover. Então eu não oro. Se eu orei para que Deus faça, eu preciso criar a expectativa de que Ele vai fazer. Nenhum crente pode desenvolver uma vida poderosa de oração bíblica, e a gente está falando do ponto de vista bíblico, a gente não está falando sobre essas orações estranhas que a gente vê no arraial evangélico, em que o povo quer dar ordem para Deus, mas a oração do ponto de vista bíblico, nenhum crente vai experimentar, sem gastar regularmente um tempo significativo a sós com Deus. Então, você deve fazer um compromisso absoluto, inegociável, de gastar um tempo significativo e consistente a sós com Deus em oração ininterrupta. A gente precisa aprender a gastar tempo com Deus. Lembra sempre disso. Isso não tem a ver com você convencer Deus de fazer o que você quer. Isso tem a ver com você desfrutar de Deus, alinhar a sua alma com Deus, aprender a ouvir Deus, aprender a entender qual é a vontade de Deus, para que você cresça espiritualmente. O objetivo de uma vida poderosa de oração é que a sua vida, ela seja uma vida de qualidade, porque é uma vida de intimidade com Deus. Então, a gente precisa fazer isso. Então, precisamos atentar para os fundamentos da oração. Tempo de oração, de relacionamento com Deus. Não mecânico, mas de intimidade. Comprometer-se em gastar tempo. Tempo significativo e ininterrupto. Eu tenho que gastar tempo com Deus. Quando a gente começa a fazer isso, a coisa começa a ficar gostosa e a gente não quer parar mais. Terceiro e último fundamento da oração, você deve manter um treino equilibrado nos 5 tipos de oração. Quando a gente começa a entender os diferentes tipos de oração. E, na verdade, se a gente olhar com cuidado para a oração do Pai Nosso, a gente vai ver que Jesus ensina isso para a gente. Mas, às vezes, a gente não atenta para isso. E porque a gente não atenta, parece que não tem pelo que orar. Mas tem bastante pelo que orar. Como dissemos no início do estudo, a disciplina de oração não é para obrigar Deus a fazer o que queremos
ou impedi-lo de fazer o que ele já determinou, mas sim desenvolver habilidades em nós que nos ajudem a entender mais a Deus, conhecê-lo melhor, vivendo uma comunhão mais íntima com Deus. Por isso, é importante conhecer os diferentes tipos de oração para passar a praticá-lo de forma equilibrada, o que certamente vai exigir de nós uma disciplina, mas que vai dar robustez a esse nosso momento de oração. Então, nós vamos falar ao longo das próximas quartas-feiras de maneira mais pormenorizada a respeito de cada um deles. Mas quais são os 5 tipos de oração que precisam estar presentes? Primeiro, a oração de louvor, ações de graça e adoração. No meu momento de oração, eu não vou iniciar a minha oração, Senhor, olha, estou com uma dor aqui, me cura aqui em nome de Jesus, amém. Oração egoísta. Quem é o Deus a quem nós estamos nos dirigindo? Eu preciso saber quem é esse Deus. E aí, quando eu começo a atentar para esse tipo de oração, eu começo a olhar para a Bíblia com mais cuidado, com mais atenção. Nós lemos um texto bíblico aí, a gente vai lembrando das ferramentas. Como é que eu faço a minha devocional? Eu pego o meu caderninho, anoto lá a data, anoto o texto que eu li. Pode ser um texto de 2, 3 capítulos, pode ser uma parte de um capítulo, mas o texto tem princípio, meio e fim. Eu li, eu entendi. O que é que Deus me falou através daquele texto? Pode ser que Deus tenha me falado apenas sobre o caráter dele, o Deus que tudo vê, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, o Deus que é onisciente, que é onipresente, o Deus que é cheio de amor. A Bíblia está me falando sobre quem Deus é, atributos de Deus. Então, na minha oração, eu preciso separar essa parte para poder louvar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele revelou a mim. Eu preciso separar esse momento para agradecer a Deus. Eu estou todo congestionado aqui com alergia. Que bênção, irmãos, que se eu tivesse morto, eu não estaria com alergia. Então, graças a Deus que eu estou vivo, eu posso cuidar da minha alergia e posso glorificar a Deus mesmo com alergia. A gente precisa olhar para a nossa vida e enxergar onde está a mão bondosa de Deus. Estamos aqui reunidos como igreja, podendo desfrutar da palavra de Deus. Nós temos irmãos nossos espalhados por esse mundo, irmãos nossos, pessoas que Deus ama, mas que não têm o privilégio de estar reunidos como nós estamos aqui. Temos pelo que agradecer? Temos sim. Então, a nossa oração precisa ter esse momento de celebração a Deus, de louvor, de ação de graça, de adoração a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eu preciso declarar isso, porque na medida em que eu declaro isso, eu estou condicionando a minha alma a olhar para Deus constantemente e reconhecer essas coisas nele. É isso que me leva para perto de Deus. É uma disciplina. Eu preciso entender que tudo que há em mim naturalmente rejeita Deus. Eu sou pecador. Eu só busco a Deus porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Então eu preciso fazer um exercício de caminhar na direção do Espírito. O que mais que precisa estar na minha oração? Precisa estar a confissão e o arrependimento. Eu preciso colocar diante de Deus os meus pecados, preciso pedir perdão. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Isso não quer dizer nada. A gente precisa orar a Deus e nomear os nossos pecados. Isso me faz olhar para o lugar do meu pecado, para onde eu pequei, para onde eu fiz a escolha contrária à vontade de Deus. Isso produz real arrependimento. Me faz olhar para aquele momento que eu respondi mal ao meu irmão, aquele momento que eu falei mal do meu irmão por trás, fui maledicente. Então, quando eu nomeio o meu pecado, esse pecado me dói. Esse pecado me leva ao arrependimento. E é esse o tipo de oração que Deus espera. A minha oração também precisa de petição e súplica. Eu tenho necessidades, então eu vou apresentar as minhas petições, as minhas súplicas diante de Deus, vou pedir a Deus que me socorra naquilo que eu preciso, mas também precisa ter intercessão, porque eu tenho meus irmãos que estão passando por lutas,
e eu vou interceder por eles. Percebe? Nós temos elementos diferentes que precisam fazer parte da minha oração. E, por fim, eu preciso da oração, que é a meditação. A gente fala muito, a gente precisa fechar a boca de vez em quando para ouvir Deus. Então, o momento de oração, eu já li a palavra de Deus, já fiz as minhas anotações no meu caderno devocional, já fiz a minha oração, já agradeci, já confessei, já pedi por mim, já pedi pelos meus irmãos. Agora eu vou parar. Sabe aquele momento de silêncio, em que eu deixo a minha mente tranquila, para que eu possa ouvir Deus? Eu preciso disso. Então, se antes eu achava que 5 minutos demorava demais a passar, quando eu olho para essa estrutura de oração, eu começo a entender que 5 minutos já não vai dar tempo mais. Porque tem muita coisa para tratar diante de Deus, tem muita coisa para viver naquele momento com Deus. Então, nós estamos falando sobre uma prática de oração, e não sobre um conceito de oração. Então, a gente vai compartilhar esses conteúdos com os irmãos. A gente não vai ficar aqui só na informação, embora com a transmissão e a gravação, fica muito fácil depois a gente pegar o vídeo de novo. Deixa eu anotar aqui aquilo que o pastor falou, né? Fazer um caderninho de anotação, fazer isso é saudável. Mas a gente vai compartilhar esses conteúdos com os irmãos. Por quê? Porque o objetivo dessa série de estudos é mudar a nossa qualidade de vida de oração. Nós temos um desafio que nós não podemos, como crentes em Jesus Cristo, fecharmos os olhos para Ele. Nós temos um mundo inteiro lá fora que precisa conhecer Jesus. Nós precisamos pregar esse Evangelho. Precisamos apresentar para esse mundo os valores de Deus. Precisamos ser esse ponto de inflexão diante desse mundo corrupto. Nós temos um inimigo que batalha contra nós, tentando nos impedir de fazer a obra de Deus. Nós temos irmãos nossos que nós precisamos trabalhar para edificar a vida deles, para ajudar no crescimento, e nós precisamos crescer também. Então, precisamos entender que isso não vai acontecer se nós não tivermos uma vida de qualidade de oração. Então, vamos começar a colocar essas coisas em prática. Será que a nossa devocional diária, ela tem contemplado esses 5 pontos da oração? Ou será que a gente tem atropelado alguns deles? Então, o desafio, irmãos, é que a gente vá atentando para essas orientações, atentando para essas ferramentas, e começando a colocar isso em prática. E na medida que a gente começa a colocar isso em prática, a gente começa a ver os resultados. E aí eu quero desafiar você, na medida em que você for mudando a sua maneira de orar, e for experimentando a mudança na qualidade de comunhão com Deus, e as coisas começarem a acontecer na sua vida como resultado dessa comunhão, eu quero desafiar você a não guardar isso para você, mas contar isso para a gente, para que a gente possa ir desfrutando desse crescimento e nos motivando uns aos outros para a glória do nosso Deus. Vamos desenvolver uma vida poderosa de oração para a glória do nosso Deus. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai que está nos céus, tem misericórdia de nós, Senhor, porque todas as Tuas orientações estão tão claras na Tua palavra, mas muitas vezes os nossos olhos nos traem, e nós lemos a Tua palavra com a lente de um mundo corrompido, e a gente quer ouvir não o que a Tua palavra diz, mas a gente quer que a Tua palavra diga aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que é mais fácil, a lei do menor esforço. Então te pedimos, ó Deus Santo, que tenha misericórdia de nós, que nos perdoe por essa fraqueza, por essa falha, e que nos ajude, Senhor Deus, a assumirmos um compromisso com o Senhor e com nós mesmos nessa caminhada de oração. Ajuda-nos a mudarmos a qualidade da nossa vida de oração. E, Pai, em nome de Jesus eu te peço, opera em nós aquilo que é impossível para nós.
A disciplina é algo que nós podemos fazer. Os milagres pertencem ao Senhor. Então o Senhor conhece as nossas almas, Senhor. O Senhor conhece as nossas limitações, conhece os nossos anseios. Então o que eu te peço em nome de Jesus é que pelo Teu Espírito Santo o Senhor nos conduza nessa jornada de fortalecimento, de busca de uma melhor qualidade na vida de oração, mas que a cada passo que dermos nessa direção, que a mão do Senhor opere na nossa vida, que possamos ver algo novo acontecendo da parte do Senhor, que a voz do Senhor seja ouvida com mais clareza nos nossos ouvidos e no nosso coração, que o cuidado do Senhor se manifeste de modo que os nossos olhos vejam, e então tudo isso nos motive a continuarmos caminhando nessa direção. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para fazer através das nossas vidas, e nós sabemos que isso não vai acontecer se nós não estreitarmos a comunhão contigo. Então, Senhor, nós renunciamos a qualquer acomodação a uma vida passiva, uma vida medíocre de caminhada espiritual. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Nós queremos que a obra do Senhor se realize através de nós nesse tempo. Nós queremos viver a alegria de desfrutarmos da companhia, da intimidade do Senhor e de vermos o poder do Senhor operando através de nós, como ferramentas do Senhor, para que a Tua obra prospere. Ajuda-nos a disciplinarmos a nossa vida, para que possamos fazer parte disso. Essa é a minha oração, Deus. Oro em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Vamos adorar o nosso Deus com mais um cântico.